Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro, e vocês devem perguntar por que será que a tia Simone tá com esses coquinhos na cabeça? Eu vou explicar. Continuando a nossa homenagem à influência africana na nossa vida, né? Esse tipo de penteado, não exatamente esse, porque a tia Simone não tem cabelo suficiente para fazer vários, né? Mas assim, vários coquinhos na cabeça. Eles queriam dizer em algumas tribos que aquela moça, ela era solteira. E somente moças casadas podiam fazer tranças. Eu sou casada, na verdade eu deveria fazer tranças, mas eu não sei fazer tranças. Então, em homenagem aos penteados africanos, eu fiz 2 coquinhos, tá? Que eu consegui assim meio mais ou menos no meu cabelo. E os adornos coloridos e grandes também continuam. O que eu queria falar sobre os cabelos na África é que os cabelos das mulheres, eles eram muito mais, os penteados, né? Eles eram muito mais do que simples penteados. Eles tinham sempre uma mensagem a ser levada sobre aquela mulher. Fosse o estado civil, fosse a classe social, né? Então, alguns penteados eram permitidos apenas para um grupo de mulheres, outros para outros grupos de mulheres, e outros ainda eram proibidos para determinados tipos e assim por diante, né? Então, pelo penteado da mulher, você sabia se ela era nobre, se ela era plebeia, se ela era solteira, se ela era casada. É claro que quando chegou aqui para nós, né, no Brasil e até hoje, a gente usa os coques, não necessariamente assim, algumas meninas até usam assim, mas não necessariamente assim, mas mesmo aquele único coque na cabeça é influência africana, que a gente usa muito. As tranças, que a gente também usa muito e que são lindas, né? Mas a gente usa com significado apenas estético. E, na verdade, na África, na cultura africana, elas tinham um significado além do estético. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje é terça-feira, nós temos aula de História e de Matemática. Na aula de História, vou colocar o gabarito da aula passada na plataforma e a gente vai continuar vendo os meios de comunicação, página 198 a 206. Não esqueçam do trabalho de História, que vale 7 pontos, tá? Para pesquisar a evolução dos meios de comunicação até os dias de hoje. Em matemática, não tem gabarito, porque na aula passada a gente copiou no caderno, né? Aquela explicação sobre decimais. A gente vai continuar a matéria da página 17 à página 20. E hoje é o nosso último problema boborildo, o problema boborildo 7. Então, se você ainda não colocou em dia, essa é a sua chance. Coloque em dia os problemas boborildos, porque hoje terminam os problemas boborildos, ok? Então, vamos começar a história. Tá? História, a gente parou na página 198, né? A gente já tinha falado das pinturas rupestres, nas páginas anteriores. A gente falou sobre a cultura oral, falou sobre o cordel, que é muito utilizado no Nordeste. E agora a gente vai falar especificamente sobre a escrita, que é tão importante, né, nos nossos dias ainda, a escrita. Então, vamos lá. A comunicação por meio de textos escritos à mão se desenvolveu há milhares de anos e permanece até os dias atuais, pois ainda existem pessoas que escrevem bilhetes, mandam cartas, anotam informações em pedaços de papel, etc. Também existem as lições de casa, que você escreve à mão, o que significa que você está se comunicando por meio da escrita, né? Então, as produções de texto, tudo isso é por meio da escrita. Hoje em dia, poucas pessoas escrevem cartas à mão, mas no passado, esse era o jeito mais utilizado pelas pessoas para trocar informações. E aí você vai responder. Como você faz quando quer enviar uma mensagem para alguém? É uma resposta pessoal, tá? A imprensa. Você utiliza ou já utilizou uma impressora? Provavelmente, né? A impressora é uma máquina que imprime na folha de papel o conteúdo que está no computador.
ela trabalha rápido e a impressão costuma ficar perfeita. Fácil, não é? Mas nem sempre foi tão simples assim. Antes da invenção da máquina impressora, os livros eram escritos à mão, um a um. Imagina se você tivesse de escrever à mão um livro inteirinho. Seria bem demorado, não é mesmo? Por volta de 1450, na Alemanha, um senhor chamado Johannes Gutenberg promoveu uma grande transformação na arte de fazer livros. Ele inventou uma máquina de madeira que podia criar e reproduzir páginas com o mesmo texto. Essa máquina funcionava pressionando a folha de papel sobre letras moldadas em cubos de metal ou de madeira cobertas de tinta. A partir dessa experiência bem-sucedida, foi possível reproduzir textos e imagens em grandes quantidades, mas sem precisar escrever um a um à mão. Então, desde 1450 que a gente conhece a reprodução através de uma máquina, certo? Os livros impressos tornaram-se mais acessíveis a um número crescente de pessoas, difundindo o conhecimento e criando uma verdadeira revolução na comunicação. A invenção da imprensa também possibilitou o surgimento de jornais, revistas, selos, mapas, cartazes, rótulos e o papel moeda, que é o dinheiro que utilizamos. Antes da invenção de Gutenberg, por volta do ano 700, os chineses começaram a usar blocos de madeiras entalhados para imprimir imagens e palavras. Eles passavam tinta no bloco e depois pressionavam contra o papel, criando uma espécie de texto impresso, como se fosse um carimbo, certo? Os meios de comunicação em massa. Vamos ver, então, o que é o meio de comunicação em massa. Não é comunicar com macarrão de letrinhas. Não é. Certo? Meios de comunicação em massa é comunicar uma mesma coisa para muita gente, né? Quando eu mando uma mensagem para você, eu estou falando só com você. Quando eu dou uma entrevista na rádio ou na televisão, eu estou falando com muita gente, certo? Então, vamos lá. Alguns meios de comunicação conseguem informar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Por isso, são chamados meios de comunicação em massa. Entre eles, os mais conhecidos são a televisão, a internet e o telefone. Outros menos utilizados são o rádio e os jornais impressos. Menos hoje, né? Porque já foram muito utilizados. O rádio. A primeira estação de rádio começou a transmitir notícias em 1920. No Brasil, a primeira transmissão de rádio ocorreu em 7 de setembro de 1922. De 1930 a 1950, o rádio era a principal fonte de entretenimento e informação para as pessoas. No Brasil, esse período ficou conhecido como a Era do Rádio. Além de música, as pessoas ouviam notícias, programas de humor, narrações esportivas e até radionovelas. A radionovela é uma novela como as que passam na televisão, mas só que é transmitida pela rádio. Você só escuta, não vê o que está acontecendo. Como ninguém vê as personagens e as cenas, as pessoas apenas escutavam a história e imaginavam o que estava acontecendo. Nessa época, o aparelho era semelhante ao apresentado na fotografia. Então, aqui vocês têm um modelo de rádio dessa época antiga, certo? Você e sua família escutam músicas ou notícias pelo rádio? Se sim, em qual local e hora do dia vocês costumam ouvir o rádio? Também é uma resposta pessoal. As informações transmitidas por programas de rádio e de televisão são transportadas por ondas invisíveis, chamadas de ondas de rádio. Essas ondas também são usadas em radares, celulares, telefones sem fio,
redes de computadores, entre outros aparelhos de comunicação. Atualmente, a transmissão da programação de rádio pode ser feita por outros tipos de aparelho, como o celular e o computador. Isso quer dizer que você não precisa mais ter um aparelho de rádio para ouvir rádio. Coisas da tecnologia, não é mesmo? Isso não significa que o aparelho de rádio desapareceu. Ele ainda é um meio de comunicação muito utilizado pelas pessoas, principalmente em locais mais distantes das grandes cidades. Mas nem sempre foi assim. Apesar de ser o meio de comunicação mais utilizado até a metade do século passado, o rádio era muito caro e os aparelhos eram grandes e pesados. Por isso, nem todas as pessoas conseguiam ter um em casa. Essa realidade é narrada no trecho da notícia a seguir. Ela traz o relato de João André de Ponte, colecionador de rádios antigos. Então ele fala assim: quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu ia para a casa do vizinho para ouvir rádio. A gente morava no sítio e tinha aqueles programas de música sertaneja. Às vezes a gente ia no escuro, andando até 1 quilômetro para chegar na casa do vizinho e escutar rádio. Conta João. Sempre tivemos muita dificuldade de ter um rádio. Viu? Então, o rádio, inclusive, apesar dele não ser tão utilizado atualmente, né? Eu ouvi uma reportagem outro dia na televisão dizendo que durante essa pandemia, em alguns lugares, em alguns locais mais rurais, né, que não tem a televisão nem a internet, os professores foram para a rádio e passaram a dar as aulas no rádio, porque aí as crianças que vivem em zonas rurais, em áreas rurais, conseguiam acompanhar as aulas através do programa de rádio. Então, hoje você está me assistindo no seu computador ou no seu celular. E alguma outra criança no Brasil está ouvindo a aula da professora deles no rádio. Então, ainda hoje, em alguns lugares, o rádio ainda é uma das únicas opções, tá? Ou a mais importante. Então, aí vocês podem responder aí a número 3, que ele fala: anos atrás o rádio divertia e informava a maioria das pessoas. Vocês acham que o rádio tem essa mesma função ainda hoje? Talvez não a maioria, mas dependendo do lugar, né? Como dessas crianças que vivem em área rural. Aí depois tem a número 4 e a número 5, que vocês também vão responder. Na 203, a gente vai falar sobre imagem e som. Então, a primeira transmissão de imagem e som ao mesmo tempo em um aparelho de TV foi em 1927. De lá para cá, as televisões mudaram de tamanho, formato e melhoraram muito a qualidade da sua imagem. As primeiras televisões transmitiam imagens em preto e branco, e a qualidade da imagem e do som era bem diferente do que você e sua família conhecem nos aparelhos atuais. Em 1950, ano da inauguração da TV no Brasil, poucas pessoas tinham televisão em casa. Atualmente, quase todas as famílias possuem aparelho de TV. Isso quer dizer que a televisão é um importante meio de comunicação e informação para as pessoas. Aí aqui tem na trilha do tempo, tem três tipos de TV, né, falando sobre o tempo delas, o ano e tudo mais, e perguntando qual é o principal objetivo da televisão que permanece ainda nos dias de hoje. Então, eu quero que vocês leiam com atenção, releiam esse texto que a gente leu e respondam, ok? Vamos falar sobre o cinema. O cinema, tão bom o cinema, né? Quando o cinema foi criado, em 1895, não havia som, apenas imagem em preto e branco. Somente na década de 1920, os filmes começaram a ter som e cores. Tal avanço não parou por aí. Hoje em dia, os filmes são em 3D, uma tecnologia que faz você se sentir como se estivesse dentro do filme.
Atualmente, é possível reunir os amigos e fazer uma sessão de cinema em casa ou até mesmo numa praça e convidar os amigos para assistir. Precisa ter um aparelho de projeção e uma tela branca. O cinema, assim como outros meios de informação, entretenimento e comunicação, não é acessível a todas as pessoas. Existem cidades no Brasil que não têm cinema. Hoje ainda existe. Na maioria das vezes, isso ocorre porque nem todo mundo pode pagar por esse tipo de produto. Essa situação não deveria acontecer, já que o acesso à informação, à diversão e ao entretenimento é um direito de todos. Então, vocês vão responder agora aí. Número 1, a número 2. E vamos falar sobre os telefones. Os telefones, então, nossa senhora, mudaram muito, né? Vamos lá. Até os anos de 1990, muitos brasileiros não possuíam telefone fixo. Vocês sabiam que na casa da minha avó não tinha telefone? Não tinha telefone. A gente, para saber dela, a gente tinha que ir lá visitar ela. Quando acontecia alguma coisa muito séria, aí o meu tio, que morava com ela, pedia para a vizinha que tinha telefone para poder telefonar para minha casa para falar com meu pai. A mãe do meu pai não tinha telefone, pois os aparelhos e as ligações eram muito caros. Quem não tinha telefone fixo em casa precisava usar os telefones públicos, como os da imagem a seguir. Esses telefones, eles eram chamados de orelhões. Eu usei muito orelhão, muito, para ligar para minha mãe. A gente usava umas fichas assim que pareciam umas moedas, colocava em cima. Depois vieram os cartões telefônicos. Aqui, ó, a ficha aqui, ó. Para fazer uma ligação de um telefone público, era necessário colocar fichas. Igual aqueles brinquedos que tem nos games do shopping, que você bota moedinha e durante um tempo ele funciona. O telefone era assim também. Você botava a ficha e durante um tempo você falava. De repente ele dava um sinalzinho, então você tinha que botar outra ficha, senão a ligação caía, né? Depois das fichas, inventaram os cartões com uma determinada quantidade de créditos. Tanto a ficha como o cartão permitia que se falasse por um certo período de tempo, de acordo com a quantidade de crédito colocado no aparelho. No final da década de 1990 e começo dos anos 2000, começaram a ser vendidos os primeiros telefones celulares, mas inicialmente eles não funcionavam muito bem. Eram grandes e muito caros. Com o passar do tempo, ficaram mais acessíveis e hoje em dia parece que ninguém mais consegue ficar sem celular. Ainda que muitas pessoas ainda não tenham acesso a esse tipo de aparelho. A função do celular também mudou ao longo dos anos. Hoje não serve exclusivamente para fazer chamadas telefônicas, mas para navegar pelas redes sociais, assistir um filme ou jogar um game. Então, antigamente, quando o celular surgiu, ele era grande, que a gente chamava de tijolão, era pesado e era muito caro, né? E as ligações do telefone celular também eram caríssimas. As pessoas não queriam nem atender em casa, no fixo, uma ligação de celular, porque no início pagava quem ligava e quem recebia. Depois é que passou a ser diferente. E ele só servia para fazer ligação, igual o telefone fixo. Hoje em dia, o nosso celular é praticamente um computador de mão, né? A gente faz tudo no celular, pode até assistir aula. Agora mesmo eu estou gravando essa aula no celular. Então, ele não serve só para fazer ligação. É câmera fotográfica, é filmador, ele serve para várias coisas. Vocês vão resolver, então, a página 206. E aí...